Senhor Jesus, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, unicamente por causa da Tua bondade, do Teu amor, do Teu sangue precioso, Senhor. Seria em vão estarmos aqui se não fosse para sermos complementados, edificados e recebêssemos revelação, iluminação na pessoa do Senhor. Por isso nós te imploramos, Senhor Jesus. Te imploramos que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração, de maneira que, se é necessário a mudança de rota, o Senhor nos conceda compreender contigo o caminho, a direção, a instrução do Teu Santo Espírito. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, portanto, resistirmos ao Senhor. Não te irrites conosco, Senhor. Nós viemos aqui porque desejamos te compreender. Desejamos te entender e seguir ao Senhor. Por isso, por Teu amor e misericórdia, e pelo Teu próprio amor pela Tua casa e pelos santos, concede-nos o senso da Tua presença nessa manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há um peso muito grande em meu espírito nessa manhã. E em parte um sentir do gemido do Senhor, o gemido do Espírito Santo, tão desejoso de nos edificar, de mudar as nossas rotas incorretas. Então, desejamos participar com Ele nesse gemido. Desejamos participar com o Senhor da maneira como Ele está compreendendo os assuntos, não somente que seja nós mesmos, mas que seja uma clara percepção do coração de Deus e nós livremente seguindo o seu coração. Assim que de fato Deus deseja fazer algo, mas vai depender muito da humilhação do nosso coração. Se nós já estamos cheios, abastados, dizendo sou rico, nada preciso, dificilmente conseguiríamos ser complementados pelo ouro refinado de Deus. Porque Deus, há um requisito que Deus deseja de nós para que a sua plenitude nos encha. É que nós nada sejamos, nada possamos e nada consigamos sem Ele. Deus deseja que o seu povo esteja totalmente vazio de si mesmos, para que Ele mesmo nos preencha. E esse é o gemido de Deus nessa manhã. Essa é a percepção que eu tenho em meu espírito do Senhor, como que pesaroso em seu interior, desejando mudar nossa rota.
nós queremos o que vem dele. Não queremos resistir ao Senhor, queremos estar abertos ao Senhor. E o que vem ao meu coração de compartilhar com os irmãos é uma pequena complementação daquilo que vimos no outro domingo, mas eu também não pretendo estabelecer nenhum tempo e nem pretender que vou usar o tempo inteiro. Não, mas até onde o Senhor for. Até onde eu tiver clara percepção no meu espírito que o Senhor está levando. Então, se for 10 minutos, vai ser 10 minutos. Se for 20, é 20. E o importante é que seja 10 minutos e 20 minutos cheios da sua própria unção, da sua própria vida. Porque quando é Ele mesmo, então há uma edificação verdadeira na casa. Quando não é nele, quando é na gente mesmo, aí a edificação, não existe uma edificação adequada. Você vai edificar, mas essa edificação vai ser com materiais incorretos. E na vinda do Senhor, talvez aquela grande edificação que você pensava ter feito vai se diluir, porque era um castelo de areia, uma bolha de sabão. Porque o Senhor vai nos instruir que cada um saiba como edifica na sua casa, de maneira que todos temos o mesmo fundamento. O fundamento é o Senhor Jesus Cristo, mas cada um cooperando com Deus, como nosso irmão Marcelo compartilhou. Cada um cooperando com Deus deve saber com qual material deve edificar na casa de Deus. O assunto do domingo passado foi Calvário, o bisturi de Deus para separar o que é celestial do que é terreno. Calvário, o bisturi de Deus para separar o que é da alma e o que é do espírito. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo de fato é o Messias, porque Ele ressuscitou dentre os mortos 3 dias depois. Ou seja, Ele passou pelo Calvário e a sua obra permaneceu. Essa é o resultado verdadeiro daquilo que o Calvário faz com uma pessoa, com um ministério. Se passa pelo Calvário e permanece depois, veio do Senhor, foi construída em Deus. Mas se chega no Calvário e ela é uma obra que vai ser diluída, desfeita, reprovada, então não veio da parte do Senhor. Então toda a igreja de Deus está em grande risco nesses dias, como o Espírito Santo alertou há muitos anos atrás e segue alertando. Cada um saiba como edificar na casa de Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: e eu estou correndo, mas corro preservando a palavra da vida, me submetendo ao governo do Espírito Santo na Assembleia, porque é Deus quem opera tanto querer quanto realizar dentro da Assembleia. E eu desenvolvo a minha salvação com temor e tremor diante de Deus. E quando eu desenvolvo, não que somente o que o Senhor fez é suficiente, sim, é suficiente, mas é necessário uma cooperação do cristão, é necessário que o cristão desenvolva a sua salvação diante de Deus, mas desenvolva essa salvação com temor e tremor, e quando ele desenvolve com temor e tremor essa salvação, então Deus, é assim que o Senhor diz que ele se torna inculpável. Porque não somente desenvolveu com temor e tremor, mas se submeteu à administração de Deus na casa. Se submeteu porque nós estamos em um reino espiritual, onde o Senhor mesmo é aquele que opera o querer e o realizar, é quem tem o governo absoluto na casa, é aquele que é o amém e o sim, é aquele que é a testemunha fiel e verdadeira. Às vezes nós somos testemunhas que não são fiéis a respeito de nós mesmos, e por isso que o Espírito Santo tem que intervir na Assembleia, e tem que vir e tem que dizer: é o Senhor que é o amém e a verdadeira testemunha, que fala a verdade com fidelidade, não a verdade modificada,
não a verdade que vai te agradar, não a verdade alterada. Não. Jesus Cristo é o amém de Deus. E quando Ele diz que um assunto é assim, é ponto final. E quando Ele diz que o assunto não é assim, é ponto final também. E por isso que dentro da casa ninguém deve se achar em uma democracia, porque não é democracia a casa de Deus. A casa de Deus é uma teocracia. É o governo absoluto de Deus, expresso por meio do Espírito Santo, na jurisdição do Espírito na Assembleia. De maneira que um irmão pode vir de outra localidade, e se ele fala no Espírito, temos que receber, porque a igreja não é somente esse punhado de irmãos que estão aqui, mas a igreja são todos os santos em todas as partes que receberam o Senhor Jesus Cristo, e receberam o Senhor como Senhor e Salvador, e foram batizados para dentro de um só corpo. Essa é a casa de Deus, e nós somos a minoria. Não somos a maioria na terra, não estou falando daqui da igreja de Salvador, digo de toda a igreja que está na terra, somos a minoria, porque já existem bilhões e bilhões de santos na glória, que estão esperando a vinda do Senhor, e viveram uma vida, muitos viveram uma vida submissa ao Senhor Jesus Cristo, e trouxeram o reino dos céus para a terra, trouxeram o governo de Deus à terra, e se submeteram a esse governo expresso pelo Espírito Santo, porque tolice seria nós crermos que estamos soltos na casa de Deus. Tolice seria nós crermos que podemos fazer o que queremos. Tolice seria se nós crêssemos que nós podemos andar de qualquer forma. E Paulo vai dizer por que dentro da casa de Deus é necessário que o santo se submeta à jurisdição do Espírito. Porque você não está somente lidando com um Deus que é longânimo em misericórdia. Ele é longânimo em misericórdia. Mas você está lidando com um Deus que é fogo, que consome os inimigos. Diz que Ele vai à frente, o fogo de Deus vai à frente dele consumindo os inimigos. Mas dentro da sua casa, às vezes o seu fogo tem que consumir palha, tem que consumir madeira, tem que consumir feno. E nós precisamos aprender a se submeter ao governo do Espírito Santo e compreender quando o Espírito de Deus está desejando intervir na Assembleia para mudar as rotas. Que perigo, irmãos, que perigo. O Senhor já vinha alertando esse assunto há muito tempo pelos profetas. Falou por João, falou por outros profetas, falou à igreja em Laodiceia. Vocês pensam que tem tudo? Vocês acham que estão abastados? Vocês dizem, sou rico, sou abastado, tenho tudo, não necessito mais de nada. Mas é necessário que então o Senhor Jesus intervenha na igreja em Laodiceia, como verdadeiro amém e testemunha fiel, que dá a palavra da verdade, e não há modificação na sua fidelidade, na sua verdade, e falar e expor, porque às vezes parece, se você for ler esse texto separado, parece que é uma fala para alguém que está no mundo. Mas o Senhor está falando para uma igreja que ela é desgraçada. Que coisa cega, descoberta, nua. E se o Espírito Santo não intervisse, a igreja em Laodiceia ia continuar da mesma forma, sem ter percepção e iluminação do assunto, iam seguir caminhando, pensando ter tudo, mas nada tendo, pensando ser cheios, mas sendo vazios, pensando estar cobertos, mas diante da verdadeira e fiel testemunha estavam nus. De maneira, irmãos, que todos nós precisamos, todos
todo dia e todos os dias está aberto à iluminação do Espírito Santo, para que o Espírito do Senhor ilumine e altere as nossas rotas, porque muitas vezes pensamos ter tudo, mas diante da fiel e verdadeira testemunha, não aprendemos ainda como convém saber. Então o Senhor tem que alertar a igreja. O Senhor tem que alertar que nos últimos dias haveria essa atitude, haveria essa esfera da igreja antes da vinda do Senhor, de pessoas que achavam que tinham tudo, mas estavam em uma situação espiritual decadente, deplorável, e eles só souberam quando o próprio Senhor iluminou eles. E alguns podem pretender que podem viver com a vida como querem, e todos vão ser vencedores, e todos vão na vinda do Senhor vão reinar com Deus. Isso é uma mentira, porque as Escrituras dizem: ao que vencer. Olha essa partícula, ou seja, então se tem alguém que vai vencer, tem alguém que não vai vencer, e usa outra palavra: aquele que vencer. Ou seja, a situação da igreja em Laodiceia é tal, foi necessária a intervenção do Espírito mostrando a verdade, e então ao que vencer e acatar a voz do Espírito ecoando e falando à igreja, ao que acatar e se submeter à jurisdição do Espírito, tem esperança de vencer. Esperança. Em Mateus capítulo 7, versículo 22, Mateus capítulo 7, versículo 22, diz assim: muitos, ai, não está dizendo alguns, nem está dizendo alguns poucos, não está dizendo um punhado. O Espírito Santo começa essa instrução com muitos. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos os demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, como diz na sua tradução? Vós que praticais a iniquidade. Na minha diz assim: vós, trabalhadores da iniquidade. É o que diz nessa tradução: trabalhadores da iniquidade. Irmãos, que coisa, que estranho você ouvir umas palavras assim, porque nós não estamos falando de pessoas que não estão experimentando manifestação de coisas espirituais. Nós não estamos falando de pessoas aqui que não estão profetizando, que não estão expulsando demônios, que não estão operando maravilhas. O Senhor está alertando a essas pessoas, que enquanto eles estavam fazendo essas coisas no nome do Senhor, a fiel e verdadeira testemunha estava declarando que eles estavam praticando iniquidade. Qual a fonte desse poder? Qual a fonte dessa manifestação? Qual a fonte?
De onde vinha o poder que essas pessoas estavam operando? Para profetizar? Para expulsar demônio? Para fazer maravilhas? Que o próprio Senhor tem que intervir dizendo que é iniquidade? Alguém aqui sabe o que significa iniquidade? Uma vez o irmão falou que a palavra iniquidade significa legalização do pecado. Tornar o pecado algo legalizado. Ou seja, que a primeira lição que nós precisamos ter nesse texto é que nós estamos em perigo. Porque o Espírito Santo fala muitos, não diz poucos. Essa é a primeira lição que o Senhor quer nos ensinar. Estamos em perigo. E por isso precisamos estar abertos ao Senhor, porque o cristão que crê que não pode ser enganado, já está no engano. O cristão que pensa não ser enganado, já está no engano espiritual. De maneira que você pode viver uma vida de manifestações espirituais, uma vida de muitas obras, uma vida de muitas manifestações de coisas, e naquele dia a sua obra ser manifesta como desqualificada diante do Senhor, por causa da fonte onde essas coisas foram feitas. É estranho que essas pessoas não se aproximam do Senhor Jesus, e elas falam ao Senhor, você já percebe interiormente que essas pessoas, elas de fato não faziam essas coisas em união com o Senhor e em comunhão, porque elas lançam em face ao Senhor o que elas fizeram. E a obra do Espírito Santo, quando o próprio Espírito está se manifestando, está trabalhando na vida de uma pessoa, o sinal que fica é de submissão a Deus. O sinal que permanece é uma vida inclinada para Deus, sem pretensão. E essas pessoas se aproximam do Senhor com pretensão espiritual. Nós pregamos, nós profetizamos, ou seja, é possível que alguém profetize sem ser no Espírito. É possível que haja manifestações espirituais em uma assembleia que não estejam sendo provocadas pelo Espírito do Senhor. É possível que alguém expulse demônio e não seja isto feito pelo poder de Deus. E por isso que é tão necessário e importante compreendermos o assunto do Calvário. Porque o Calvário é o bisturi de Deus para separar o poder que está na alma do poder que parte da parte do Senhor. O que essas pessoas estavam fazendo? Elas estavam profetizando, expulsando demônios e fazendo maravilhas no poder das suas próprias almas, no poder latente que elas tinham em si mesmas. E nós precisamos compreender se o nosso serviço, o ministério que temos desenvolvido, não tem sido feito fora do poder de Deus, ainda que funcione. Porque, como o irmão do passado falou, ainda que chova dons dos céus, ainda que chova manifestação espiritual na casa de Deus, se essas manifestações elas não vierem precedidas ou posteriormente haja arrependimento na casa de Deus e haja uma maior manifestação de poder da cruz sobre o pecado, o poder do pecado diminui, a alma esteja mais submissa a Deus, então há problema espiritual. Não é manifestação espiritual, não é selo de que Deus está fazendo, nem nossa emoção, nem se deu certo, nem se não deixou de dar certo, porque às vezes não dá certo, mas Deus está operando. E às vezes você começa a orar por alguém e essa pessoa começa a piorar. E geralmente quando ela começa a piorar é porque Deus está trabalhando. Mas se funcionar, e se tiver um testemunho nas suas emoções,
E se tiver um testemunho de manifestações, isso não quer dizer que veio do Senhor. Isso pode estar vindo de você mesmo, da sua alma, da sua insubmissão ao Espírito do Senhor, da sua insubmissão à jurisdição do Espírito dentro da sua casa. Então esse é o primeiro alerta. Nós precisamos estar continuamente abertos à iluminação do Senhor. Levar o Senhor Jesus Cristo e perguntar ao Senhor: Senhor, essa obra que eu tenho feito tem vindo do Senhor? Senhor, esse impulso é um impulso vindo do Espírito? Senhor, isso que eu estou sentindo que eu preciso fazer é algo que está vindo da parte do Senhor? Porque todos nós temos o mesmo fundamento, é o Senhor Jesus Cristo, mas uns podem estar cooperando com o Senhor e outros podem não estar cooperando, mas estarem edificando em cima do fundamento e estar construindo e fazendo as coisas. E o Espírito do Senhor, Ele vai indicar como que a verdadeira edificação ocorre sobre o fundamento. Ele indica a igreja em Laodiceia. Então esse é o primeiro ponto. O Espírito inicia com a palavra muitos. O segundo ponto: precisamos que o serviço que nós estamos desenvolvendo e a vida que estamos vivendo precise passar pelo Calvário de Deus, para que ela possa ser aprovada ou não desde desse tempo. Porque Paulo vai dizer: eu estou correndo, mas me submeto em temor e tenho que desenvolver a salvação com temor na casa de Deus, para que eu correndo não tenha chegado no fim do caminho e descoberto que corri em vão e lutei de forma inútil, lutando por um castelo de areia ou uma bolha de sabão. Vamos à carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 2, não? Capítulo 3. Deixa eu ver. Três 14. Obrigado. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação. Eu conheço as tuas obras. Oh meu Deus, que às vezes a gente acha que está fazendo as coisas e vai fazendo e não sabemos nós que estamos sendo vigiados pelo Senhor nas coisas que estamos fazendo. Conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente, e eu gostaria que fosses frio ou quente. Os irmãos estavam mostrando ontem que lá em Laodiceia, na cidade de Laodiceia, as águas, porque os encanamentos eram longe, então as águas chegavam tíbias, chegavam mornas, e era uma água que não era boa de beber. Em comparação, existia a cidade de Herápolis, que estava próxima, e outra cidade circunvizinha, mas a cidade de Herápolis tinha águas quentes termais, e na cidade vizinha tinha uma água que descia de lá da montanha, uma água gelada. Então as águas quentes eram águas capazes de trazer cura, e as águas frias capazes de refrescar. Mas só que a água em Laodiceia era uma água morna, era uma água insalubre. E quem está dizendo isso é o testemunha fiel e verdadeiro. Vocês não são nem frios, capazes de refrescar, e nem quentes, capazes de curar. Vocês são tíbios, vocês são mornos. E quando eu ponho vocês na boca, por isso que a água, porque o Senhor vai experimentar, Ele diz assim: vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes tu que és um desgraçado e miserável e
pobre e cego e nu. Que situação! Você pretendendo ter tudo, mas diante da fiel e verdadeira testemunha, você nada tem. Você pretendendo estar bem vestido dos seus ministérios, bem vestidos daquilo que você consegue desenvolver no meio do corpo, e o Senhor está dizendo: você está pelado. Você se gabando da sua grande visão, e alcance que você tem, e o Espírito Santo está dizendo: você está cego. E você vai ver por que Deus dá esse diagnóstico mais para frente. Vamos avançando. Diz assim: aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas os teus olhos com colírio, para que possas ver. Aqui está o diagnóstico de Deus em relação à igreja em Laodiceia. O que eles se gabavam ter não foi resultado de um pagar de preço adequado para ser enriquecido na intimidade com Deus. Muitos de nós chegamos na casa de Deus e nós aprendemos os vocabulários cristãos. Muitos chegam na casa de Deus e aprendem como se portar para não aparentar o que é de verdade. Começam a produzir piedade falsificada, hipocrisia, uma piedade que não flui do Espírito, mas uma piedade montada para agradar fulano, para não ser discernido, para não ser disciplinado. E o Senhor está dizendo, o assunto central do assunto lá de Laodiceia é que eles não pagaram preço para serem enriquecidos com o ouro refinado. O próprio Senhor Jesus Cristo é esse ouro refinado. O próprio Senhor é o único capaz de enriquecer a igreja. O Senhor é o único que pode abrir os olhos daqueles que estão cegos. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: o que vocês têm, vocês não tiveram e receberam de mim. Porque se vocês tivessem recebido de mim com uma atitude submissa, com uma atitude humilde de recepção de tudo que vem da parte do Senhor para dentro da Assembleia, então vocês estariam vestidos, então vocês teriam colírio, então vocês conseguiriam escutar. O problema de Laodiceia é que ela pretendia ter tudo, mas nada tinha, porque não pagou o preço verdadeiro para receber o ouro refinado da parte de Deus. Que perigo, irmãos! Nós podemos, infelizmente, nos tornar rádios de repetição de coisas que escutamos. Nós podemos nos tornar repetidores de coisas que escutamos, e essas coisas nunca desceram para o coração, nunca desceram para uma realidade espiritual. Você chega naquela casa e você diz: que casa linda, está bem por fora, branquinha, toda pintada, mas quando tira o forro, está lá as casas de cupim. Porque não tem realidade espiritual. Nos transvestimos de uma falsa piedade quando dentro da casa está cheia de cupim e cheia de coisas necessitando ser corrigidas por Deus, ter os cursos alterados pelo Espírito Santo.
Deus não chamou você para ser um ouvinte só da palavra. Deus chamou você para ser um praticante da palavra. Deus não chamou, o propósito de Deus não é que você venha aqui somente todo domingo e sente e louve e ouça a palavra e vá embora para casa, e quando não está diante de ninguém você segue vivendo a sua vida. Você segue vivendo uma vida hipócrita. Chega aqui, muda de aparência, sai por aquela porta, muda de aparência. Isso fala que nós não somos translúcidos como o ouro da Nova Jerusalém. E Deus precisa trabalhar essa translucidez em nós. Nós não podemos ser uma coisa diante dos irmãos, outra coisa diante dos amigos, outra coisa diante do trabalho, outra coisa na faculdade. Deus deseja que sejamos uma só coisa, translúcidos, ou frio ou quente. É o que o Espírito deseja. Porque se você for frio, Deus pode te esquentar. E se você for quente, aleluia, você vai então aquecer os outros que estão frios. Deus deseja realidade espiritual. Deus não está interessado na fachada. Deus não está interessado na beleza que é de fora, porque o próprio Senhor, é dito que dele não havia beleza ou formosura, mas era o homem mais formoso que já pisou na face da terra, porque ele era Deus encarnado, o homem mais lindo que pisou nessa terra. Mas diante dos olhos dos homens ele não tinha beleza nem formosura, de maneira que às vezes o que não tem beleza fora, Deus está vendo a beleza dentro. E é mais importante a beleza que Deus vê do que a gente vê. É mais importante. Então Deus não deseja que nós sejamos uma casa bem vestida, uma casa bem com glamour, com adornos. Paulo fala, as irmãs não precisam. Você não precisa, minha querida irmã, chegar com o cabelo frisado, com o cabelo lá em cima, parecendo uma figueira na cabeça, não. A beleza verdadeira flui da experiência profunda com Jesus Cristo no Espírito. E por isso que o Espírito Santo vai ter que dizer assim: alguns vão descer à sepultura sem prestígio, sem apreciação, sem ser compreendido, sem ser entendido, sem ser apreciado, mas na ressurreição dos mortos, na vitrine de Deus, aqueles que morreram em ignomínia vão ressuscitar com peso de glória, vão ressuscitar lindos. Mas essa beleza não é uma beleza exterior. Essa beleza é uma beleza de algo que está acontecendo, sendo costurado de pouquinho em pouquinho pelo Espírito de Deus, o vestido da noiva, que são os atos de justiça dos santos no Espírito. Há uma grande diferença entre as virgens prudentes e as virgens nécias. Você pode... O diagnóstico é claro naquela história. Umas pagaram preço e outras não. E você vê que as que não pagaram preço, quando ressuscitam dos mortos, percebem que foi insuficiente somente estar com quem tinha o óleo. Elas precisavam ter o óleo também. Deus precisa mudar o curso da nossa história. Deus precisa entrar, iluminar-nos, dar-nos iluminação espiritual, para que compreendamos onde estão os cupins comendo, o que é só fala, o que é só repetição, o que é só atuação.
Faça essa pergunta para si mesmo: quantas vezes você atuou na casa de Deus para transparecer o que você não é? Quantas vezes? Esse é o velho homem. Estranho seria se ninguém aqui tivesse atuado. Isso seria estranho, porque o velho homem faz isso. Mas o Calvário é o bisturi de Deus que separa o velho homem do homem em Cristo. De maneira que a verdadeira obra de Deus acontece nos bastidores. A verdadeira obra de Deus acontece quando você está sozinho no seu quarto e o Pai que está em secreto vem te recompensar. E o Pai que está em secreto não vem te recompensar com um carro. Ele não vem em secreto para te recompensar com a casa. Ele não vem em secreto para te recompensar com dinheiro. O Pai tem algo glorioso para te recompensar: o seu próprio Filho. Por isso que quando entramos no quarto para se encontrar com Deus, não podemos sair de lá da forma que entramos. Precisamos ter um encontro diário e íntimo com Jesus Cristo todos os dias, porque Ele está vivo, está em nosso espírito, e Ele é a porta das ovelhas, e Ele é o fundamento da Nova Jerusalém, e nele está toda a beleza das pedras da Nova Jerusalém. Jesus Cristo vai estar no topo da cidade, e toda a sua luz vai iluminar não só a cidade, mas as nações que estarão ao redor dessa cidade. De maneira que o reino de Deus não vai ser uma democracia de Montesquieu, né? Não, Deus vai ser o judiciário, Deus vai ser o legislativo, e Deus vai ser o executivo, e o assunto já inicia dentro da igreja. O assunto já inicia aqui e agora. Submissão aos três poderes que estão em Jesus Cristo: de executar, legislar, legislativo, e de judiciar, não sei, judiciar. Então, estranho seria se terminássemos essa vida tendo tudo, mas nada tendo interiormente. Que estranho seria. Para mim é completamente estranho que o Senhor Jesus tenha que falar para um ouvido que ele precisa ouvir. É a função primária do ouvido. A secundária é o equilíbrio. E por isso que quando nós deixamos de ouvir, nós nos tornamos desequilibrados, porque dentro do ouvido tem um líquidozinho que te mantém equilibrado. Não é só equilibrado. Então, se muitos vão ver que quando perde a audição de um lado, fica desequilibrado. Quando perde do outro, fica desequilibrado, porque a anatomia lá dentro, o ouvido faz parte do equilíbrio do corpo. Mas a função primeira do ouvido é ouvir. Mas que história é essa de que o dono da casa está do lado de fora e precisa falar para quem está dentro que tem que escutar? Como que nós entramos? Entendo o que eu vou falar. Como que nos tornamos igreja e lançamos quem nos tornou igreja para fora? Quando foi que passamos a confiar na nossa própria sabedoria? Quando foi que passamos a achar que temos o suficiente? Quando foi, irmãos? Pergunte a si mesmo. Você sabe o que significa orgulho? Segundo o irmão John Wesley, orgulho é se considerar além daquilo que você é. Mas você só sabe que você está se considerando além do que você é, se a fiel e verdadeira testemunha dá o diagnóstico correto do que você é.
para que então você discirna o que está fora, o que precisa voltar para o prumo. Quando foi que paramos de ouvir a voz do Espírito Santo interiormente? Quando foi que nós abandonamos a nossa comunhão com Deus nos bastidores? Quando foi que a Bíblia se tornou mais um livro? Quando foi que eu comecei a orar sem querer saber o que o Senhor desejava? Quando foi que o meu coração se endureceu contra o meu irmão? Quando foi que a dúvida concretizou no meu interior? Você sabe qual é o início da iniquidade? A dúvida. Você sabe qual é o início da apostasia? A dúvida. Será mesmo que Deus tem planos de vida e de bondade para você? A interrogação. Será mesmo que Ele não está te manipulando? E aí você começa a trabalhar e começa a fazer as coisas e começa a ver esses prédios grandes, começa a ver os braços da Babilônia e começa a encher os seus olhos, começa a encher seu olho vendo os prédios, as belezas dessa terra, as belezas das roupas. Eu só quero Nike, eu só quero Adidas, eu só quero vestido bom e do melhor. E de um lado você está charlando, querendo o bom e do melhor, e do outro lado está o Senhor batendo na porta e dizendo assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. De um lado você está dizendo: eu quero do melhor desta terra, o melhor de Deus está por vir. Já ouviu essa expressão? O melhor de Deus está por vir. Ah, Deus está sonhando coisas maravilhosas para a minha vida. Do outro lado está o Senhor Jesus batendo na porta: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. De um lado nós estamos buscando louvores gospel que possam preencher a nossa alma, tornar a nossa alma confortável. Má notícia: do outro lado está o Senhor, boa notícia na verdade, mas está o Senhor Jesus batendo do outro lado na porta, dizendo assim: quem decidir seguir a mim vai sofrer, e muitas vezes vai ter que levar o vitupério para fora da cidade e sofrer o resto dos sofrimentos de Jesus Cristo neste tempo. De maneira que nós precisamos ter a nossa rota alterada, porque podemos estar servindo um Deus mental, um Deus emocional, podemos estar na presença de Deus desejando o que Ele pode nos dar, achando que estar na presença de Deus vai trazer muitas coisas materiais dessa vida. O irmão Sadusum Darsim tinha muito dinheiro. Quando o Senhor Jesus apareceu para ele, ele foi voltar para poder vestir a sandália, e o Senhor falou para ele: você não vai vestir a sandália, você não vai calçar, segue o teu caminho. E esse irmão se tornou o profeta dos pés sangrentos. E todo mundo sabia que Sadusum Darsim tinha passado naquele lugar porque estavam as pegadas cheias de sangue, pagando preço para ser complementado com ouro refinado.
abandonando as suas perspectivas, decaindo dos seus próprios desejos, decaindo de si mesmo, compreendendo que você nada tem, nada é, nada pode. O melhor de Deus já veio à terra, é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o melhor de Deus, e esse melhor de Deus é para todos, tanto os que já nasceram, os que já receberam o Senhor estão lá, estão com Cristo, mas os que vão nascer, seja nesse tempo, e se o Senhor desejar que ainda nasça muitos, esse é o melhor de Deus, nunca mudou. Jesus Cristo é o melhor de Deus, e só Ele pode abrir o olho que está seco, sem colírio. O melhor de Deus tem todas as vitaminas para uma vida de piedade. O melhor de Deus tem o poder de destapar o seu ouvido. O melhor de Deus tem o poder para fazer você voltar a enxergar. Quando foi que você perdeu o rumo da vida cristã? Quando foi que você passou a viver uma vida baseada para si mesmo e abandonou a comunhão com Jesus Cristo no íntimo? Quando foi que você perdeu o seu Senhor de vista? Mas há uma boa notícia: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, que mais? Clamar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o que ele vai fazer? E vai sarar a nossa terra. E onde estava seco vai sair fontes de águas. E onde era vale de ossos secos, vai ter vida. Profetiza, filho do homem. Profetiza a esses ossos. Que o fôlego da parte de Deus venha sobre os ossos secos. E os ossos começaram a se juntar, e começou a ter músculo, e começou a ter fáscia, e de repente os órgãos já estavam voltando, e o coração, que era um coração de pedra, começou um porque Deus tem o poder para tirar o coração de pedra e pôr um coração de carne, capaz de amar o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Mas só começa na humilhação, no reconhecimento, voltando às bases da verdade, preservando a palavra da vida, reconhecendo o seu próprio terreno seco e clamar a Deus que ouve dos céus: Senhor. Aí existiam dois homens, um disse: eu tenho tudo, e o outro foi até o Senhor e falou: eu não tenho nada, Senhor, eu preciso do Senhor ser propício a mim, eu sou um pecador. E o Senhor Jesus Cristo tem que dizer: qual desses dois homens saiu daquele lugar justificado? Quem saiu? O que se humilhou, irmãos, o que reconheceu e pediu ao Senhor, o que falou ao Senhor: Senhor, de fato eu estou cego, nu, de fato eu estou pobre, estou achando que estou abastado, mas me enriqueça com teu ouro, me enriqueça com a tua vida, rompe as barreiras, rompe as cadeias, rompe, Senhor Jesus,
jogam dínamos dentro da Assembleia, uma dinamite de Deus, o poder de Deus na Assembleia, o dínamos correndo, de maneira que quando o dínamos cai, você balança, mas quando balança se cumpre a profecia, que aquilo que é abalável sai, mas o que é eterno permanece. E mais uma vez diz Deus: abalarei os céus e a terra, para o que é inabalável permaneça. Irmãos, essa realidade está a um passo. Arrependimento, se voltar para o Senhor Jesus Cristo despido como você é, e de se permanecer exposto para o Filho. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia, me perdoa dos meus pecados, me perdoa, Senhor Jesus, de quando eu fui cabeça dura, me perdoa, Senhor Jesus, da minha obsessão, me perdoa, Senhor Jesus, de quando eu resisti o Espírito, me perdoa de quando eu parei de Te escutar, quando eu comecei a ser minha própria testemunha fiel, e na verdade eu estava sendo um infiel para si mesmo. Irmãos, quem é você dentro da sua casa? Quem é você quando você está sozinho com sua esposa? Quem é você quando você está sozinho com o dinheiro do outro? Quem é você quando você pode tirar vantagem? Quem é você de fato? Se você for agora para a presença do Senhor, em que categoria você estaria? Vaso de honra ou vaso de desonra? Nós precisamos pedir iluminação do Senhor, para que já nesse tempo possamos cooperar nessa mudança com o Espírito de Deus, para que no final da vida não tenhamos corrido em vão e lutado inutilmente. Porque você sabe qual é a palavra que é utilizada pelo próprio Espírito do Senhor em Mateus, daqueles que vão estar diante do trono? Diz lá que o servo mau vai ser o quê? Dividido no meio, não tem esse verso? Você sabe qual é a palavra ali no original? Alguém sabe? Dicotomia. Dicotomizar significa separar literalmente, fisicamente em dois. Eu lembro que Mondino falou, eu perguntei a ele: Mondino, por que o Senhor faria tal coisa? Mondino falou: é porque desse lado tem uma personalidade, do outro tem outra. A esquizofrenia espiritual, bipolaridade espiritual, e nós achamos que Deus não está vendo, achamos que podemos pretender e atuar, mas um dia a atuação termina, um dia a cela fecha, um dia Deus vai precisar nos consertar. Mas o conselho do apóstolo é: se julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados pelo Senhor. E é por isso que tem tantos que estão doentes, fracos e já dormem no Senhor no vosso meio, porque não se julgaram a si mesmos e não resolveram as pendências diante do Senhor. Então Deus de fato deseja translucidez na sua casa. Você sabe o que é translúcido, irmão? Será que tem algo translúcido aqui? Translúcido, a luz passa, a luz vem de um plano, passa pelo objeto e é refletida do outro lado.
se torna transparente, translúcido, transparência. Então, por isso que muitos de nós não podemos receber da parte do Senhor mais responsabilidade, porque estamos sendo tardios em termos o caráter aprovado. Paulo, quando vai falar aos Filipenses, para eu terminar, Paulo diz assim aos Filipenses, capítulo 2. Penso que é esse. Capítulo 2, versículo 12. Olha que coisa. Por isso, Filipenses 2, versículo 12. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Translucidez, transparência. Uma coisa era diante de Paulo, e a mesma coisa era quando Paulo estava ausente. Deus deseja formarem na Assembleia, em Salvador e em todos os lugares da terra, translucidez, de maneira que a sua luz passe e possa haver uma reflexão, um refletir puro do que Ele é, sem modificação, sem aumento, sem modificar, sem alterar. Cristo e Cristo somente é o fundamento e o poder de Deus para a edificação da sua casa. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, bem, Pai, querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti que o Senhor nos conceda translucidez, que o Senhor nos conceda ir e voltarmos ao Senhor e recebermos da parte do Senhor o bálsamo para curar todas essas feridas da nossa alma. Temos plena certeza de que se nos aproximarmos de Ti com o coração aberto, o Senhor vai entrar e vai cear conosco. Senhor Jesus, passa para dentro do nosso coração, Senhor. Levanta essa cortina que impede que nós tenhamos uma comunhão de fato sincera e verdadeira com o Senhor. Enche o nosso coração do Teu amor, de temor e tremor, de compreensão espiritual, para que possamos, Senhor, Te honrar com tudo que temos e com tudo que somos. Não queremos mais pretender nada, Senhor. Nós queremos ser enriquecidos pelo Teu ouro precioso, pelo Teu caráter, pela Tua essência. Queremos ser transformados à imagem do Filho, Pai. Não nos deixa como estamos. O Senhor prometeu que até o mais torpe, se fosse sincero com o Senhor, não iria se perder no caminho. E prometeu também que nem os loucos errariam o caminho.
E quantas loucuras há no nosso coração, Senhor. Perdoa-nos das loucuras do nosso coração. Perdoa-nos do nosso inchaço. Perdoa-nos do nosso orgulho espiritual, Senhor. Concede-nos voltarmos para Ti. Concede-nos voltarmos para Ti, Senhor Jesus. Cobre as palavras que foram ditas com Teu sangue. Permita, Pai Santo, que essas palavras penetrem o mais profundo do nosso coração. Aquilo que veio de Ti. Entre e arrume a casa. Mas não somente isso te pedimos, mas te pedimos o Teu dínamos. Te pedimos poder espiritual da parte do Senhor, para cooperarmos contigo, submetendo tudo dentro de nós à convergência a Cristo Jesus. Ajuda-nos todos, Senhor. Não nos deixa como estamos. Obrigado. Amém, Senhor. Amém, irmãos.